Boa tarde a vocês que nos assistem. Começa agora mais uma edição do Telesur Notícias em Português. Eu sou André Vieira e diretamente aqui da nossa correspondência na cidade do Rio de Janeiro, levaremos para vocês as principais informações da América Latina e do mundo. Começamos! E começamos aqui pelo Brasil, isso porque os sindicatos que representam os trabalhadores petroleiros orientaram no dia de hoje a base a voltar às suas atividades e suspender temporariamente a greve depois de vitórias judiciais e o compromisso da direção da empresa de retomar o diálogo. A greve nacional dos petroleiros teve início no dia 1º de fevereiro, depois que a Petrobras ignorou pontos do acordo coletivo de trabalho e anunciou a demissão de 1.000 funcionários da fábrica de fertilizantes Fafem, no Paraná. Acamparam na porta da Fafem, ocuparam a sala na sede da empresa no Rio de Janeiro e realizaram atividades por todo o país para exigir o retorno da petroleira ao diálogo e o cumprimento do acordo. Além das reivindicações trabalhistas, o movimento denunciou que a atual política do presidente Jair Bolsonaro na empresa é prejudicial à nação e tem a intenção de privatizar a petroleira. Uma greve que a cada dia somou forças e teve vitórias importantes. Depois de suspender temporariamente as demissões na Justiça e conseguir o compromisso da direção da empresa de retomar o diálogo com a categoria, os petroleiros em assembleias realizadas esta quinta-feira decidiram suspender temporariamente a greve depois de 20 dias para aguardar os avanços das negociações na Justiça. E passamos agora à Venezuela, isso porque no último final de semana foram realizados os primeiros exercícios militares Escudo Bolivariano 2020. As atividades serviram para simular uma invasão ao território venezuelano e envolveram todos os componentes da Força Armada Nacional Bolivariana, incluindo os grupos civis armados que apoiam a revolução, os milicianos. Os sistemas de mísseis, assim como outros armamentos, foram provados para que o país esteja preparado frente às ameaças militares na região. São mulheres e homens patriotas que amam a Venezuela, que condenam a agressão e o bloqueio, a violação sistemática dos direitos humanos que acontecem por meio dessas agressões. Um povo que está decidido a ser livre. Não queremos ser escravos nunca mais. Nós somos Venezuela. Aqui manda Nicolás Maduro Moros. Que parem com o bloqueio econômico. E nesta semana, o Tesouro dos Estados Unidos emitiu sanções contra a empresa russa Rosneft por realizar transações comerciais com a petroleira venezuelana PDVSA. Todos os bens e interesses de propriedade da Rosneft Trading S.A. e de Didier Casimiro, que se encontram nos Estados Unidos ou em posse de pessoas estadunidenses e de qualquer entidade que seja propriedade direta ou indireta de 50% ou mais de um indivíduo ou entidade estadunidense, estão bloqueadas e devem ser reportados à Agência de Controle de Ativos Estrangeiros. E na Bolívia, o Tribunal Supremo Eleitoral, depois de não aceitar o registro da candidatura do ex-presidente Evo Morales e dos candidatos Luiz Arce, que disputaria a presidência da Bolívia pelo Movimento ao Socialismo, e Diego Pare, que disputaria uma candidatura ao Senado, agora esse mesmo tribunal não emite um comunicado oficial sobre os resultados dos recursos apresentados pelo Movimento ao Socialismo. Os militantes do MAS denunciam perseguição política. O parlamento é o último espaço da nossa democracia. Vamos ativar todos os mecanismos que temos. Petições de relatórios escritos, relatórios orais para que se respeite a democracia e os candidatos. O presidente paraguaio Mari Abdo Benítez declarou emergência sanitária em seu país por conta de uma epidemia de dengue que afeta essa nação sul-americana. Diretamente de Assunção, nosso correspondente nos amplia a informação. Saudações do Paraguai. O Poder Executivo deste país promulgou uma lei que declara emergência sanitária em todo o território, com base em uma epidemia de dengue que afeta esta nação sul-americana. São 85 mil casos confirmados ou suspeitos de dengue, segundo o Ministério da Saúde Pública.
Também foram confirmadas 16 mortes decorrentes dessa doença e outras 89 estão sendo analisadas para determinar se foram provocadas pela doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Ministros do Mercosul se reuniram ontem em Assunção para tratar sobre o tema das epidemias e coordenaram ações conjuntas. Esse é o panorama que se vive no Paraguai diante desta epidemia de dengue. E na Argentina iniciou um novo período da campanha Maré Verde em defesa do aborto seguro, legal e gratuito. Pelo terceiro ano consecutivo, as argentinas se manifestaram em defesa dos direitos reprodutivos da mulher. Neste ano, exigem que a lei de interrupção voluntária da gravidez seja aprovada pelo Poder Legislativo, que retoma os trabalhos no primeiro dia de abril. Segundo coletivos feministas argentinos, anualmente são realizados 500 mil abortos e destes, 450 mil são clandestinos. E nesta terça e quarta-feira aconteceu a 33ª reunião dos chefes de Estado e Governo da Comunidade do Caribe, o CARICOM. Um dos temas centrais do encontro foi discutir o trabalho conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde para tratar sobre um possível brote do Covid-19, também conhecido como coronavírus. E para fortalecer a integração caribenha, os representantes dos 15 estados-membros destacaram a importância do intercâmbio entre as nações. No último domingo, a República Dominicana deveria ter celebrado eleições municipais. No entanto, depois de uma falha no sistema eleitoral, o processo foi suspenso. O governo diz que foi boicote, enquanto a oposição denuncia fraude. Diretamente dessa nação caribenha, Deise Tucen nos amplia a informação. Olá, como estão? Na República Dominicana, o clima é de tensão em meio à crise que começou no último domingo, 16 de fevereiro, com a suspensão das eleições municipais. Os protestos deixaram 2 mortos e mais 10 feridos, além das diferentes manifestações e vigílias realizadas em frente ao órgão eleitoral, solicitando a renúncia dos membros dessa instituição, já que, segundo os manifestantes, são incapazes de conduzir com transparência um processo eleitoral. O presidente da Junta Central Eleitoral disse que não vai renunciar e que a única via de saída dessa instituição só pode ser através de um julgamento político. Durante um dos protestos, a polícia lançou bombas de gás lacrimogênio para reprimir a manifestação, o que fez crescer a quantidade de dominicanos que, vestidos de negro, continuam protestando em defesa da democracia. Luiz Almagro, secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, foi repudiado por movimentos sociais durante sua passagem pelo Panamá. Convidado a um evento organizado pelo governo panamenho, Almagro, que já está em campanha de reeleição como chefe da OEA, foi vaiado por centenas de manifestantes em frente à Câmara do Comércio panamenha. Almagro golpista, fantoche imperialista foi uma das palavras de ordem usadas contra o uruguaio. E no Canadá, o movimento indígena protesta contra a construção de um gasoduto que afetará o seu território. O projeto do Coastal GasLink da empresa TC Energy tem 670 quilômetros que cruzarão comunidades indígenas na província de Colômbia Britânica, no oeste do país. A comunidade fechou algumas vias para exigir que sejam consultados para a construção de mega-obras e que seus territórios sejam respeitados. E em Hanoi, capital do Vietnã, os ministros de defesa dos 10 países que fazem parte da ASEAN, Associação do Sudeste Asiático, se reuniram para debater a questão da segurança nessa região. O assunto central é o aumento da integração militar na região. A ideia é aumentar o intercâmbio entre as forças armadas de cada país para poder defender a região de possíveis crimes transnacionais. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam nesta emissão do Telesur Notícias em Português, hoje transmitido aqui da cidade do Rio de Janeiro. Lembre-se que nós continuamos através das nossas redes sociais e também através das nossas telas em espanhol e inglês. Somos a Telesur, o sinal informativo da América Latina e do Caribe.